Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 149, Propriedade, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Propriedade. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus capítulo 19, versículo 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhos concederá, de acordo com seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado por Emmanuel de Propriedade. E ele utiliza esta passagem evangélica que diz: E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Anotado pelo discípulo Mateus. Esse jovem, ele tinha um pai que tinha acabado de morrer naquele momento, e ele precisava de ir no velório. E ele ficou triste quando Jesus sugeriu que ele pudesse vender todos os bens e segui-lo. E ele ficou realmente triste por isto. Mas Jesus não perdia um momento para nos dar um ensinamento. Emmanuel vai nos explicar aqui melhor, dizendo que o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nós vemos muitos países, desde o princípio, que nós aqui estamos encarnados, quando nós estudamos a história também, sempre um povo
quer dominar o outro, exatamente para usufruir do que o outro já fez. E desta forma, nós vemos guerras de todo sentido. Por este motivo, o instinto de propriedade, ter a propriedade do outro, do país do outro. O instinto, sabemos que é um sentimento que nós tivemos no passado e temos ainda hoje. No passado ele foi importante, porque nós sobrevivemos, que era um instinto de preservação. Mas esse instinto de propriedade aplicado hoje, ele realmente não tem justificativa. Saindo de uma forma mundial, nós podemos passar para o lar. No lar, a família vai bem. Quando os dois pais, a mãe e o pai, falecem, muitas vezes existe ali uma disputa pelos bens através dos filhos. Existe um desentendimento, achando alguns que têm mais direito do que o outro. E muitas vezes vai até para a justiça. E veja a amplitude desta lição de Jesus. Diz ele, nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. A palavra cioso, que seriam no plural ciosos, é aquele que é muito cuidadoso, que ele zela por aquilo. Ele dá muita importância para aquilo. Como eu disse anteriormente, nós vemos as guerras, que é exatamente isso que ele está falando. Esses homens que dirigem um país, inquietos pela posse material, eles fazem isso, essas expressões temporárias que são os bens, porque ele também vai falecer. E dispostos a morrer em sua defesa. Ou seja, ele vai sabendo que ele pode tanto vencer como ser vencido. Mas ele não se importa. E ele está totalmente equivocado. Diz Emmanuel que isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Ele está afirmando, e nós realmente entendemos. A posse que nós temos hoje, seja principalmente coisas materiais, nós conseguimos com o nosso esforço, mas Deus ajudou, os benfeitores nos ajudaram. Nós não entendemos que tivemos essa ajuda e, portanto, achamos que aquilo foi somente nós que conseguimos. E aí nós achamos que podemos nos prender àquilo pelo dinheiro, pelos bens e ficarmos presos. É isso que ele está dizendo. Nós não aprendemos ainda. Porque quando nós passamos a entender que tudo é de Deus, nós somos de Deus, todo o planeta, o universo é de Deus. Nós passamos a perceber que nós não temos nada. O que nós temos, o que nós ganhamos aqui nessa existência, é evolução moral e intelectual. Não vamos levar absolutamente nada para o plano espiritual. Nesta outra parte, ele diz que, com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa.
Esta história que ele aqui está colocando é que, na época exata, a formiga sempre leva alimento para o formigueiro, porque depois vem ali o inverno, vem situações de que ela não vai ter comida, e por isto que ela fez estoque daquele alimento. E enquanto a formiga estava trabalhando, a cigarra estava cantando. Diz a história que a cigarra foi até o formigueiro, precisando de comida, na época de inverno, pedindo alimento. Então ele está dizendo que ele não está induzindo a nós sermos como a formiga e nem como a cigarra. E nós temos que juntar nossos bens, mas sabendo que não é nosso. E diz também que apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. A palavra precariedade significa incerteza. Por que a incerteza? Porque hoje nós temos um carro, por exemplo, amanhã ele é roubado, nós não temos ele mais. A palavra efêmera significa breve, rápida, repentina, passageira. Nós também podemos, em qualquer momento, falecer e deixamos de ser proprietário. Como diz a história, aquilo que nós tínhamos, até nossas roupas, serão repassadas para as outras pessoas. Tudo vai passar para as mãos de outras pessoas, sejam filhos, sejam parentes, enfim, vão passar. E diz ainda que cada conquista terrestre deve ser aproveitada pela alma como força de elevação. Olha, ele disse que cada conquista terrestre, qualquer conquista, seja material, seja espiritual, seja intelectual, toda ela nós temos que aproveitar como força de elevação, como objetivo de evoluir moralmente e intelectualmente. Que é isto que ocorre, porque nós não vamos levar nada do que é material. Nesta outra parte, ele diz que o homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Nós já sabemos disto, mas acontece que nós esquecemos. Então, o homem só vai ganhar impulso santificante quando compreender isto, que tudo é de Deus, não temos nada. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos. É muito importante isso aqui, porque os méritos que nós já temos, que nós trouxemos de outra vida, através desses méritos é que Deus nos dá a condição de vida. Se nós não temos mérito, não vamos ter nada. Você consegue um determinado bem, você perde ele. É claro que não é uma regra geral. Desta feita, ele está dizendo que tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus e vai nos conceder de acordo com os nossos méritos. É muito importante isto, nós termos essa consciência deste conteúdo. E continua dizendo que essa realidade sentida e vivida
constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Esta realidade sentida, ou seja, o parágrafo anterior, que ele fala que tudo pertence a Deus, se nós sentirmos isso, nós estamos exteriorizando esse conteúdo como válido, como verdadeiro. Então, nós vamos ter uma vida constituída de brilhante luz no caminho. Estaremos ensinando ao discípulo a sublime lei do uso. Nós vamos passar a ensinar, para que essa propriedade não se torne inquietações. Inquietações foi aquilo que foi dito anteriormente. Os pais falecem e os filhos começam, então, a brigar. Um grande abraço e até mais ver. E fique com Deus.